Marcado. Interromper gravação. Fala aí, pessoal do Acessibilidade Total. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Novamente estamos por aqui dando a sequência, né, no nosso terceiro vídeo de cegos na TI, na infra, né, melhor dizendo. Então, como eu tinha dito no último vídeo, hoje a gente vai ver aqui como remover corretamente o processador. Eu já estou com a placa-mãe aqui na frente da webcam, né? Provavelmente vocês estejam vendo um pedaço de mim aí também. Não tem problema, é só comentário mesmo. Bom, pessoal, então assim, ó, nós temos aqui o cooler, certo? Nesse cooler, no cooler ele possui um cabo, né, que é ligado na placa. Então esse cabo eu vou estar desconectando da placa. Ele não tem presilha de fixação, ele é simplesmente conectado, certo? Então eu só vou puxar ele para cima, com cuidado, né? Puxando ele para cima aqui e pronto, está desconectado, certo? Então estou com o cabo desconectado. Bom, lembrando que esses tutoriais eles são específicos para quem não tem conhecimento, para quem é deficiente visual ou cego que queira de repente mover componentes da placa-mãe para trocar por outros novos, né? Então, eu espero que a placa-mãe esteja aparecendo, que eu estou longe do computador e não estou conseguindo ver na tela. Espero que sim. Enfim. Ao lado do cooler, nas laterais dele, nas extremidades, digamos assim, existem 4 presilhas. Essas presilhas, elas são presas na placa-mãe. Então, o que acontece? A gente tem que girar elas, tá? Girar elas no sentido anti-horário para soltar, certo? Então vamos girar aqui as 4 presilhas aqui para soltar, tá? Eu estou aqui girando as presilhas para fazer a soltagem delas, né? A desplugagem delas. Já vou girar a terceira agora. Elas são um pouquinho chatas, algumas, tá? Outras são bem tranquilas assim. Existem vários modelos também, nem todas são esse tipo de presilha aqui. E já removi todas. Pronto, removi não. Eu já girei anti-horário todas elas. O que temos que fazer agora? A gente tem que soltar essas presilhas. Como que a gente vai soltar essas presilhas? Elas têm tipo um esqueminha aqui que você pode ladear o dedo da parte de baixo para cima e subir a presilha. Ela vai dar um estralo. Ó, ela deu um estralo, a primeira presilha aqui já está solta, tá? Deu um estralo aqui. Vamos soltar a segunda presilha, agora puxando para cima também. Ó, deu mais um estralo. Vamos soltar a terceira presilha. Soltou. E vamos soltar a quarta presilha. E a quarta presilha está presa demais aqui. Vamos ver. Soltou. Beleza? Agora o que a gente vai fazer? Só remover o cooler. Pronto, o cooler está removido. O cooler ele tem o seguinte, é um ventilador, tá? Embaixo ele tem como se fosse uma espécie de exaustor, né? Tem que cuidar, tá, pessoal? Para pegar esse cooler, porque a parte de baixo ela tem as pontas dela um pouco afiadas. Então só cuidar para não se cortar, beleza? Mas após removido o cabo e após removido o cooler, a gente tem a amostra do processador, certo? A gente tem aqui a amostra do processador. O processador ele está dentro de uma cápsula, certo? Dentro de uma cápsula. Na parte lateral da cápsula, quem passar a mão na parte lateral entre o processador e o slot de memória, vai ver que tem como se fosse uma espécie de gancho, tá? Uma espécie de alavanca. Essa alavanca ela tem que ser pulsionada para baixo em direção da placa, tá? Após pulsionar ela para baixo na direção da placa, você vai puxar ela um pouco para a direção dos slots de memória, ok? Puxou ela um pouquinho, não é muito, tá, pessoal? Não é muito, é pouco, até onde você vê que não vai mais. E aí é só
e soltando ela bem na lenta, para ela não dar um alavancaço, tá? Soltou ela na lenta, pronto. Soltamos a cápsula de pressão do processador, tá? Agora a gente vai levantar essa cápsula. Vou levantar a cápsula aqui, estou levantando a cápsula, é uma chapinha de metal que serve para pressionar o processador, para dar impulsão no processador, para ele não ficar solto, certo? Então, agora se a gente for verificar, eu estou com a mão em cima do processador, tá? Ele está em cima do periférico aonde o processador fica, certo? Então, agora a gente vai levantar o processador na calma e remover ele do setor aonde fica o processador. Ok? Removi o processador, estou com ele na mão aqui. Eu espero que vocês estejam vendo que ele realmente está liberado. Bom, agora conhecendo o processador, a parte de baixo dele é uma parte onde tem os como é que eu vou dizer? Os componentes de emissão de dados, tá? De emissão e recepção. Então, são emissores e receptores de dados que são conectados em pequenas cápsulas que tem dentro do quadro onde fica o processador, certo? Então, nós temos aqui, como esse processador, como essa placa-mãe aqui é uma 1155, a socket dela é 1155, então ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cápsulas, 8 conectorzinhos pequenininhos dentro dela. Só que é o seguinte, pessoal, quando vocês forem passar o dedo na parte onde foi removido o processador, tem que passar muito com calma os dedos, muito com calma. Qualquer dessas agulhas ou microcápsulas que tem dentro aqui não podem ser removidas ou feito qualquer coisa que que possa danificar, tá? Essas cápsulas aqui, no momento que quebrou uma, a placa pode estar ou não condenada. Aí vai depender de você levar a sua placa-mãe num técnico, tá? Para que ele faça a devida averiguação e, se for o caso, também fazer a soldagem, essa tal qual a gente, como deficiente visual, a gente não tem como fazer, tá? Porque são microsoldas, micro da microsolda, tá? Bem pequenas. Conhecendo o processador. O processador é um item fundamental, é o coração de uma placa-mãe, é o responsável para receber e transmitir dados, ok? Então o processador é muito essencial para um bom funcionamento, para o funcionamento, melhor dizendo, assim, da placa, né? Sem o processador é muito difícil uma placa funcionar, ok? Não existe placa-mãe, que eu conheça pelo menos, não existe placa-mãe que funcione sem um processador. Eu não conheço, tá? Eu não conheço. Então é basicamente isso. Tem uma agulhinha aqui que ela tá torta e eu vou ter que desentortar essa agulha aqui, porque é essa agulha aqui que tá me dando conflito para que funcione. Mas depois eu vou fazer isso fora do nosso vídeo aqui. Enfim, isso não leva ao caso, tá? Esqueçam da agulha que eu falei. Só quando você tiver muito conhecimento que você vai poder mexer em alguns componentes que estão não permitindo o funcionamento adequado. Bom, a gente passando o dedo na parte externa do processador, na lateral do processador, vocês vão ver que em ambos os lados do processador, esse aqui é um processador, é um i7, é um i7 da terceira geração, e ele tem duas cavidades. Essas cavidades elas são conectadas em uma agulha, certo? Em uma agulha que tem dentro do setor aqui, do slot aqui, da onde vai o processador, né? Então essas agulhas elas têm que estar bem retas, né? Tem que cuidar na hora de pôr o processador para não entortar nada. Então assim, agora
nós temos duas situações do processador. A parte lateral bem externa e a parte lateral interna. Então nós temos assim, duas laterais do processador. Nós temos a parte interna e a parte mais externa, certo? É como se fosse um quadrado dentro do outro quadrado, só que o quadrado que está dentro do quadrado, ele é um pouco mais elevado, tá? E depois nós temos isso aí, certo? Então, navegando na parte interna desse quadrado, a gente vai ver que em um dos lados do processador, ele tem um orifício. Então, antes de remover o processador do slot, você cuida para onde esse orifício ele vai estar apontando antes de remover. Se é para o lado, se é para cima ou para baixo. Se é para um dos lados, né, para a direita ou para a esquerda, se é para cima, perdão, ou para baixo. E quando você for colocar o processador, você tem que colocar ele com muito cuidado e da forma correta antes de fazer a pressão, né, devida da presilha que segura o processador conectado na placa, né, para ele não ficar solto. O processador ele não pode ficar solto, certo? Então, eu tô com o processador solto na minha mão aqui, ok? Já demonstrei para vocês o processador, a parte de trás dele e a parte de cima. A parte de baixo e a parte de cima. A parte de baixo é que vai conectado na placa e a parte de cima é que ele fica à mostra, certo? Então, na parte superior dele, que tem esse quadrado mais interno, vocês vão ver que tem um quadrado mais externo e um outro quadrado mais interno, certo? Em cima desse quadrado mais interno que vai a pasta a pasta térmica que serve para fazer corretamente a refrigeração desse processador, né? Tá? Então agora eu vou colocar o processador de volta aqui, lembrando que o processador tem que ser colocado com muito cuidado, ok? Ele não pode ser colocado de modo errado, ele tem que estar bem encaixado. Após você colocar o processador, digamos que, eu vou fazer uma demonstração aqui, digamos que eu me esqueci para onde vai a partezinha dessa cavidadezinha que eu estou falando da parte mais interna do processador e eu coloquei ele invertido, ok? Coloquei ele invertido, certo? Coloquei ele invertido, ok. No momento que eu colocar essa parte invertida, ele não vai ter o encaixe perfeito, certo? Ele não vai ter o encaixe perfeito. Por quê? Porque o encaixe do processador só tem uma forma de encaixar. A mesma coisa que as placas, que as memórias RAM, elas têm uma forma, o processador também só tem uma forma. Então, nesse momento que você tem que ter muito cuidado para colocar o processador, ok? No momento que você colocou do modo invertido, você vai ver se ele está bem encaixado como? Ladeando ele, mexendo ele bem lentamente. Ele mexeu, ele está do lado errado, tá? Porque o processador, quando ele é colocado da forma correta, que é como eu vou colocar agora, ele automaticamente encaixa perfeitamente bem, sem que você consiga mexer ele para qualquer lado, ok? Então, o processador está no lugar, ok? O processador está no lugar dele, certo? Agora eu vou fechar a tampa de metal. É uma tampa que o meio dela ela tem uma abertura que é para a conexão com o cooler, certo? Com o setor do cooler ali que puxa a refrigeração, responsável por puxar a refrigeração. Agora nós vamos entender um pouco essa placa aqui, que é essa placa de metal que serve para pulsionar o processador, para evitar de quando você levantar a placa do processador cair. Bom, se você olhar nas laterais externas, você vai ver que na parte de baixo dele, né, na parte contrária da onde ele tem como é que eu vou dizer, um eixo que levanta e baixa,
né, junto com a alavanca de pressão, na parte de baixo dele você vai ver que ele tem uma parte bem no meio, meio arredondada com uma cavidade grande. Se você olhar adiante do processador, você vai ver que ele tem um pino, certo? Fora do setor do processador, indo bem no meio do processador, tá? Então você vai posicionar os dois dedos na lateral do processador, na parte de baixo, ok? E vai direcionar os seus dedos em direção ao centro do processador. Ao centro, navegando com os dedos pela lateral, tá? Bem de boa, sem fazer pressão. Ok? Então você vai ver que tem ali uma cavidadezinha. Nessa cavidadezinha você vai com o dedo para frente em direção da sua pilha da BIOS, tá? Ou para a parte de baixo. Eu tô com a placa aqui de ponta cabeça, demonstrando isso para vocês, mas é para a parte de baixo. E vocês vão notar que existe um pino, na placa. Esse pino ele serve para colocar o processador, a chapa do processador. Navegando com... depois que você deitou a chapa do processador, como eu estou fazendo aqui, até vou tirar um pouco a mão da frente, eu deitei a chapa do processador por cima do... a chapa do processador por cima do processador. E eu vou navegar agora com ela para frente, puxando ela para frente, com aquela cavidade por baixo desse parafuso. E eu estou com a alavanca levantada. Agora eu vou baixar a alavanca. Na hora que você baixar a alavanca, você vai notar uma pressão, tá? Essa pressão, ela é absolutamente normal. Você pode levar agora a sua alavanca de pressão, ó, pode ver que ela tá, para quem está enxergando, certo? Para quem está enxergando vai ver que a alavanca, eu tô com a mão na alavanca aqui, ó. Eu tirei até a mão direita daqui para vocês verem melhor a minha mão esquerda. Eu tô com a mão na alavanca, certo? Então agora eu vou deitar essa alavanca. Essa alavanca possui uma pressão. Então ignorem essa pressão e deitem a alavanca, ok? Ignore a pressão e deitem a alavanca. No momento que você deitou a alavanca, você vai ver que não tem como baixar ela mais, porque ela vai por baixo de um outro setor, de um outro negocinho aqui que tem na chapinha que segura o processador, ela vai por baixo dessa coisinha. Então, o mesmo gesto que você fez para tirar, você vai fazer para colocar. Então vamos baixar aqui a alavanca do processador, baixei, eu vou ladear ela para a esquerda, com o dedo na ponta da alavanca, e vou baixar ela no momento que ultrapassou um pouquinho a chapa, vou largar ela para a direita e pronto. O processador está fechado com a alavanca, dando pressão no processador para que ele não caia do lugar, ok? Então agora o que nós vamos fazer? Agora eu vou colocar, o cooler de volta. Lembrem que a gente tirou o cooler soltando as presilhas, né? Girando elas no modo anti-horário. Agora, antes de colocar o processador, eu vou girar as presilhas no modo horário e vou prensar elas para baixo. Tá? Tô fazendo isso, tô movendo elas no sentido horário e tô prensando essas presilhas para baixo. Vou fazer aqui na última. Ok, estou com todas elas soltas, certo? Bom, na placa, mais ou menos ao lado do processador, você vai ter que procurar com o dedo furos. Os furos que são aonde vão ser colocados as pontas a ponta das presilhas do cooler, certo? Então você vai procurar com um dedo, você vai arrumar a melhor forma aí para você procurar, ok? Eu já achei aqui as 4, tá? Já engatou numa, basta você dar uma giradinha para a esquerda ou para o lado, engatou a segunda, já engata as 4. Engatou, beleza. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai dar pressão para baixo nessas presilhas para ele instalar e fechar por completo a pressão também dessas presilhas. Vamos fazer isso, vamos ver se dá estalo aí para vocês ouvirem. Ó, instalei uma.
instalei outra, e instalei a última. Então, agora eu estou com o cooler completamente preso na minha placa-mãe, ok? Agora, ao lado da placa-mãe, e já não mais ao lado do processador, beirando com as placas de memória, para o outro lado do processador, aonde dá as costas para os periféricos de conexão USB e cabo HDMI, a gente vai procurar uns pinos. Eles são bem altos na placa, são os pinos que é onde a gente vai conectar o cabo do processador. Eu já achei aqui, tá? Se vocês passar o dedo na lateral desses pinos, vocês vão ver que de um lado os pinos estão lisos e do outro lado, para quem conseguir, ele tem um pequeno conector, não é um conector, mas eu vou dizer conector, tá? Só para você saber, de metal. Esse conector de metal, se vocês veem no cabo do processador, um lado do cabo do processador é liso e o outro cabo ele tem exatamente o orifício que vai ser encaixado naquela coisinha ali, tá? Então nós vamos colocar aqui o processador com cuidado, tá? Para não entortar esses pinos, tá? Colocar bem certinho aqui, achar bem a posição desses pinos e só pressionar para baixo, certo? Então aqui está pronto, ok? Esse foi o nosso vídeo de como remover o cooler, de como remover o cabo. Caso você ache esse cabo, eu demonstrei soltando ele, o cabo do processador, o cabo do cooler do processador, eu demonstrei soltando ele, mas se você estiver com a sua placa completamente desligada da luz, você não precisa soltar ele, tá? Basta ver se o fio é comprido e aonde que você pode armazenar o seu cooler próximo da placa, que não vai esticar muito o fio e não vai dar problema de torção de pinos. Você pode estar soltando daí o seu cooler, o cooler da sua placa-mãe, sem precisar remover esse cabo do cooler, tá? Não precisa remover ele daí. Basta soltar as presilhas na posição anti-horário e depois para prensar de novo na posição horário. Ok, pessoal? Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários, certo? Se querem que eu dê mais uma ênfase em relação a isso, mas não tem mistério. Basta primeiro você conhecer a sua placa-mãe, ver quais são os componentes delas, lembrando que quando você for abrir o seu computador, desligar ele da luz, tá, pessoal? Desliguem ele por completo da luz. Outra coisa, não esqueçam de, se vocês removerem a placa-mãe da CPU, não ficar arrastando ela de um lado para o outro por causa da pinagem traseira da placa-mãe, certo? Larguem ela num lugar e mantenham ela ali. Quando vocês forem mexer, procurem não movimentar a placa para que essa pinagem não quebre, ou não solte, ou não entorte. Assim você pode estar danificando sua placa. Ok, pessoal? Então não tem mistério, é tudo bem tranquilo, ok? Então até o nosso próximo vídeo, pessoal. Eu espero que gostem desses, não deixe de se inscrever no canal, deem feedback aí, tá? Deixe nos comentários e é isso aí. Até o nosso próximo e quarto vídeo de Cegos na Infra. Fui!